Paz do Senhor, meus amados. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa reunião, né? Os irmãos ainda estão a caminho, mas nós vamos já dar início para que nós possamos aqui aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa manhã? Que nós possamos declarar aquele velho hino, né? Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus possa dirigir aqui esta reunião segundo a orientação do seu Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós queremos nesta hora, Senhor, te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Queremos, ó Pai, te agradecer por mais uma reunião que nós realizamos aqui na nossa igreja. Queremos te agradecer pela primeira reunião aqui do ano de 2025, juntamente com todos os obreiros e líderes, ó Pai. Nesta manhã nós humildemente pedimos a tua direção, que o teu Espírito Santo esteja nos abençoando, nos dirigindo da melhor maneira possível, Senhor. Que tudo que será realizado aqui seja por direção do teu Santo Espírito, ó Pai, e para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa os amados irmãos e irmãs, Senhor, que estão aqui. Abençoa aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos estas coisas, e também que tu fales conosco pela pregação da tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podem assim. Também, pastor Isaías Santiago, da Debras, o líder, né, do Brás Adoração, o Ministério do Louvor que temos ali na nossa sede estadual. Vamos dar as boas-vindas a esse servo de Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Mais alguém está nos visitando aqui nesta manhã, de outro ministério, de outra denominação? Por favor, fique em pé, levante a sua mão para que possamos dar as boas-vindas. Eu creio que são apenas estes, né? São todos muito bem-vindos, que vocês se sintam bem aqui na nossa igreja, e que nós nesta manhã louvemos e adoremos ao nosso Deus. Quero convidar o pastor Isaías Santiago para adorar ao Senhor nesta manhã. Em seguida já o pastor Léo Barbosa, nosso primeiro vice-presidente, estará dando continuidade. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu também estou alegre e feliz com o Senhor, porque Ele concede-me esta oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que meu coração se enche de alegria. Eu estava ali sentado e falando ao Espírito Santo a minha satisfação de poder estar na presença de Deus. E a cada dia que nós amanheçamos, nós precisamos entender que Deus tem um novo plano para nós. Se cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, estamos aqui sentados nessas cadeiras, tomamos um café da manhã, ou talvez alguns estão em consagração, algum propósito com Deus, é porque Deus tem um plano novo para hoje. E é hoje. Amanhã tem mais um plano, depois da manhã tem outro, até o dia que Ele falar assim, ó, agora vem para cá, porque com você já terminou a obra aí na terra. E é assim que a gente vive. A vida continua. Cada dia que se passa, Deus tem feito coisas novas. Quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, a minha família. Que Deus abençoe vocês de forma sobrenatural. Que Deus abençoe o meu pai, um grande homem de Deus, pastor Clementino. Que Deus possa fortalecê-los a cada vez mais. E que vocês sejam sempre assim, pessoas que cura o coração de quem chega aqui para receber algo da parte de Deus. Vocês transbordam Deus. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora, por favor, por alguns segundos. Pai, eu quero te agradecer. Quero te louvar pela vida de cada um dos teus servos e das tuas servas que estão aqui. Esta é uma manhã especial, um domingo, dia 16 de fevereiro
janeiro de 2025, que o Senhor concede a mim esta linda oportunidade de estar nesta casa. Eu peço ao Senhor que abençoe este homem e esta mulher. Eu peço ao Senhor que nesta manhã, se há alguém aqui necessitado da tua intervenção, que o Senhor possa alegrar este coração, que o Senhor possa trazer resposta para tantas perguntas que estão em nossas mentes, que o Senhor possa nos trazer à luz da tua palavra, Senhor, aquilo que precisamos para continuar a caminhada aqui nesta terra. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus, e você diz amém. Se tu, minha alma, a Deus suplica, não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Jesus virá. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Fica em pé, meu querido. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Quem está feliz com Jesus aqui? Quem já tem sentido a presença de Deus nesse lugar? Louvado seja Deus. Brandino, meu lindo, te amamos, meu querido. Você é muito especial. Você é muito especial. Essa família é muito especial. O trabalho que vocês fazem é um trabalho caro, é um trabalho precioso. Deus abençoe. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida do nosso irmão Brandino. Rodrigo está se recuperando, querido. Um dos obreiros mais jovens do nosso campo, tinha assumido uma subcongregação e sofreu um acidente, teve que passar por cirurgias, está se recuperando, fazendo fisioterapia. Temporariamente ele está afastado da atividade, da direção dos trabalhos, mas é alguém vocacionado, tem um chamado de Deus, está passando por essa prova e em breve vai estar à frente de novo de um trabalho, tá bom? Você pode aplaudir a Deus, agradecer a Deus pela vida do Rodrigo Freitas. Que Deus abençoe sua recuperação, meu querido. Bom, hoje é 96 anos, nós estamos celebrando, ele fez no dia 2 de fevereiro, está aqui, está bonito, não está? Olha esse homem, que bonito que ele está. Vocês não estão vendo daí, mas essa gravata dele é da cor da risquinha que tem no paletó dele, tá? E aí foi meu irmão Géser que comprou, né? Não foi ele que comprou, ele foi escolher, né? A igreja deu de presente para ele. Você vê uma igreja desse tamanho, a gente não deu um carro, a gente deu um paletó para ele de presente que ele vai usar para abençoar a vida da gente, que ele usa para estar aqui com a gente, tá bom? Daqui a pouco nós vamos orar por ele, nós vamos homenageá-lo aqui, ele vai ter uma fala aqui com os irmãos, mas você é feliz por ter um pastor como ele aí? Glória a Deus! Você já orou por ele hoje? Já agradeceu a Deus pela vida desse homem hoje? Você reconhece a importância dele estar aqui, vivo, forte, íntegro, fisicamente, emocionalmente, mas acima de tudo, moral e espiritualmente. Um homem digno. Um homem digno. Um servo de Deus. O homem de um livro só. O homem de uma mulher só. Glória a Deus. O homem de uma única missão. E não é homenagem. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 9. Que livro, que profeta, que momento da história. E você se lembra de tudo isso. O livro que mostra como Deus é rei acima de todos os reis. Como Deus exalta e como Deus abate. Como Deus é o Senhor da história. Como Deus estabelece a sua própria glória através de pessoas que lhe são fiéis.
independente das circunstâncias, independente do meio, independente das provações, pessoas que lhe são fiéis, como o próprio Daniel, como seus amigos. Um livro que mostra que Deus conduz a história. Você crê que Deus é o Senhor da sua história? Você crê que Deus é o Senhor da história dessa denominação, da tua igreja? Você crê que Ele não perdeu o controle em nenhum momento? Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogo, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. E Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades que de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade que é chamada pelo teu
teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Eu vou orar. Gostaria de desafiá-lo que, se essa for também a tua oração, que você consinta com ela através do seu amém. A todos aqueles que amam esse povo, a todos aqueles que amam esta igreja, não nos chamamos Assembleia de Deus por acaso. Somos chamados pelo nome dEle e rogamos a Ele em nosso favor, não fiados em nossas próprias justiças, mas nas misericórdias dEle, em nossa direção, em nosso favor, de maneira imerecida. Se você ama a sua denominação, se você ama a sua igreja, se você ama esse ministério, esse seu pastor, se você ama a igreja nesta cidade de Guarulhos, eu quero que você ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da história. Tu és o Senhor sobre a história dessa igreja e dessa denominação. Tu és o Senhor sobre a vida do pastor Clementino e de todo esse ministério, Pai. Tu és o Senhor sobre cada porta aberta nessa cidade em que se prega a Tua palavra, em que se anuncia o Evangelho, em que joelhos se dobram diante da Tua presença, em que pessoas buscam a Tua face com lágrimas, semeando e chorando. Nós nos arrependemos diante de Ti, ó Pai. Porque se nós abandonamos a Tua lei em algum momento, nós pedimos por misericórdia. Porque se é que nós trocamos a Tua glória pela glória desse mundo, nós pedimos misericórdia. Se nós abandonamos e expulsamos os Teus profetas e nos cercamos de bajuladores, nós pedimos misericórdia. Se para nós em algum momento o dinheiro, o status, o poder, a política ou qualquer outra coisa tomaram o lugar que é devido somente a Ti, no reino, no trono celestial e sobre a nossa igreja, nós pedimos misericórdia. Nós abandonamos o nosso quarto de oração e nos enfiamos em gabinetes para fazer acordos que desonram o Seu nome, nós pedimos misericórdia. Se nós temos negligenciado a Sua palavra, a Sua lei, a vida de santidade e a oração que marcaram a vida dos nossos pais e dos nossos avós e dos nossos antepassados que serviram nessa denominação e que ergueram esta obra nesse país e que evangelizaram cada rua, cada vilarejo, cada ilha, cada município desse lugar, se nós nos afastamos dos caminhos pelos quais o Senhor conduziu esses homens, nós clamamos por misericórdia, porque a Ti pertence a justiça e a nós a vergonha, porque a Ti pertence a honra e a nós a desonra, porque Tu tens a sabedoria e nós temos a confusão de alma. Então nós rogamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus e em Ti nós confiamos e a Ti nós nos voltamos com essa oração de Daniel sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, sobre o nosso ministério, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos.
Nós não oramos confiando nas nossas justiças, mas na Tua graça, Pai. E rogamos a Ti para que Tu afastes o opróbrio do nosso povo, da nossa igreja, da nossa geração, e que Tu devolvas a essa igreja a Tua santa presença, que Tu faças resplandecer sobre esse povo e sobre este ministério a Tua face resplandecente, ó Pai. Que Tu reavives a Tua obra de novo, que Tu nos visites de novo com o poder do Teu Espírito Santo, que Tu nos visites de novo com um batismo de arrependimento, de contrição, de sinceridade diante de Ti, Pai. Porque nós somos Teus e somos chamados pelo Teu nome, e a nossa vergonha desonra o Teu nome. Então honra o Teu nome, glorifica o Teu nome de novo em nossa igreja, em nosso povo, em nossas portas, em nossos ministérios, em nossa juventude, em nossos casamentos, em nossas relações com nossos filhos, em nossos púlpitos. Que a Tua palavra seja proclamada com fidelidade, com sinceridade, com obediência, com temor e tremor diante da Tua face, porque nada nós fazemos longe da Tua face, e porque os Teus olhos estão postos sobre o Seu povo, e o Teu povo que se chama pelo Teu nome há de se levantar e glorificar o Teu nome, há de exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor mais uma vez, bem forte. Bendito seja o nosso Deus. Podem assentar-se. Pastor Isaías, o senhor sempre será bem-vindo aqui, viu? Podem assentar-se. Quero apresentar também o pastor Anistaldo, que está aqui conosco. Fique em pé, pastor. É um dos secretários municipais, foi eleito como vereador, mas agora está chefiando uma secretaria municipal. Aliás, muitos anos de serviços prestados ao município, sempre uma alegria, uma satisfação recebê-lo. O senhor sempre será bem-vindo aqui. Juntamente com o seu assessor também, sejam bem-vindos. Vamos dar as boas-vindas. Os demais assessores estão por aí? Já apresentei. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Anistaldo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido. Chamar aqui o pastor Carlos Augusto Bailate. Ele estará pregando a palavra de Deus. Vamos prestar bastante atenção, de corações abertos, àquilo que Deus tem para nos ensinar esta manhã. Pastor. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nesta manhã, justamente nesse dia festivo, celebrando mais um ano de vida que Deus deu ao querido pastor Clementino. Agradecemos a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Léo, pela vida do pastor Marcos, os demais pastores, obreiros, queridos irmãos, irmãs aqui da casa, aqueles que estão aqui como visitantes. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento a fim de expressarmos a nossa gratidão a Deus e também a fim de que possamos oferecer o culto que é devido ao seu santo, eterno, sublime, exaltado e glorioso nome. Amém? Eu quero convidá-lo, por favor, para abrir a sua Bíblia no livro de Josué. O pastor Léo, que nos antecedeu, leu uma porção muito importante do Antigo Testamento, que é o texto de Daniel no capítulo 9, como evidentemente é importante toda a palavra de Deus, mas eu fui convidado para falar aos irmãos nesta manhã sobre o tema Desafios da Liderança Cristã no século 21. Desafios da liderança cristã no século 21, e para tal eu gostaria de me basear, evidentemente não nos meus pensamentos, mas naqueles de Deus, expressos na sua gloriosa, inerrante, infalível, abençoadora e transformadora palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Josué no capítulo 1, vamos ler apenas até o versículo 9, capítulo 1, versículos 1 a 9, diz assim o texto bíblico:
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer mais uma vez uma oração, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos dê graça para compartilharmos esta importante porção da sua palavra, e igualmente para que Ele dê graça a cada um de nós, para que possamos absorvê-la, compreendê-la e sermos por ela impactados, tocados e transformados nesta manhã. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nesta igreja, nessa reunião importante de líderes, pastores, obreiros, com seus familiares, com as esposas dos pastores, com as pessoas que ora nos visitam. Pai, nós te engrandecemos porque tivemos já a oportunidade de ouvir a sua palavra nesse trecho bendito de Daniel, no capítulo 9. Tivemos a oportunidade de cantar, de entoar louvores maravilhosos a ti. Tivemos a oportunidade de buscar a sua face, como o fazemos mais uma vez neste momento. E agora, Senhor, nós lemos uma parte mais uma vez relevante das Escrituras e te pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor venha nos abençoar por meio desse texto. Nós somos carentes, necessitados de ouvir a sua voz nesta manhã e suplicamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser, de modo que sejamos abençoados por meio da exposição da sua gloriosa, infalível e inerrante palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Josué, como nós muito bem sabemos, é o sexto livro da Bíblia e é ao mesmo tempo classificado como o primeiro dos assim chamados 12 livros históricos presentes no Antigo Testamento e que vão, por exemplo, desde Josué até Ester. E o livro de Josué ele foi escrito por pelo menos ou com pelo menos dois propósitos em mente. O primeiro deles, preservar um registro da história da conquista de Canaã sob a liderança de Josué, isto é, o sucessor de Moisés. E segundo, descrever como se deu a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos ali de Israel. E é interessante vermos que dentro desse contexto todo, do comissionamento de Josué como sucessor de Moisés para liderar ali o povo de Israel, as tribos e assim por diante, nesse ínterim nós descobrimos que Josué, ele experimenta uma série de desafios presentes na sua época, e desafios estes que, com a permissão dos senhores, das senhoras, dos irmãos e das irmãs, nós podemos transpor e transferir para a nossa época, e por meio deles podemos aprender algumas verdades sobre alguns desafios que a liderança cristã enfrenta no século 21, e é sobre isso que pretendemos falar e iremos falar na manhã de hoje. Mas lendo esse texto,
eu aprendo em primeiro lugar que o primeiro desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21, tendo como fundamento a experiência do próprio líder do contexto veterotestamentário, isto é, Josué, é o desafio de cultivar a mentalidade de servo. A mentalidade de servo. Observe o que diz Josué no capítulo 1 e versículo também 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Observe que esse versículo enfatiza a importância do servir, a importância do serviço, tanto de uma perspectiva vertical, isto é, do serviço do homem prestado para com Deus, bem como a perspectiva horizontal, isto é, o serviço do homem prestado ao seu semelhante. De uma perspectiva vertical, observe que Moisés é chamado ali de servo do Senhor, e já de uma perspectiva horizontal, Josué é chamado de Josué, servo de Moisés. Meus irmãos, se há algo que muitas vezes tem falhado em determinados contextos na vida de muitos líderes, e obviamente sem cometermos aqui generalizações, é essa mentalidade de servos, de servas, de servidores do reino de Deus. Vivemos num contexto onde muitos líderes de muitas denominações, eles querem ser vistos como reis, como senhores, como donos, como se fossem, por exemplo, proprietários da igreja, mas o dono da igreja é um só, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O dono da igreja não é o bispo, não é o pastor, não é a pastora, não é o teólogo gabaritado, não é o linguista, não é o exegeta, não é o biblista, não é o presbítero, não é o regente de coral, não é o líder do grupo das irmãs ou dos irmãos, mas o dono da igreja foi, é e será um só, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Jesus quem chama a sua igreja de minha igreja, ela é dele. E se a igreja é dele e nós somos partes constituintes ou integrantes desta igreja, é importante que nós tenhamos essa mentalidade de servos. Nós não somos senhores da igreja, nós não somos senhores de nada, nem da nossa própria vida, nós somos servos. Deus é o Senhor, o Criador soberano, sustentador de todas as coisas, incluindo a minha vida, a sua vida, o meu ministério, o seu ministério, a minha família, a sua família, e assim sucessivamente. Essa mentalidade de servo, ela é muito importante, porque nós cristãos fomos salvos por Deus para servir e não para sermos servidos. E esse modelo de serviço nós encontramos de forma paradigmática, de forma exemplar, na vida e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Acompanhe comigo alguns brevíssimos exemplos. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, e no texto paralelo de Marcos 10, 45, é interessante ali que Jesus menciona o motivo da sua encarnação. Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dele ter se encarnado? E pasme naquilo que eu vou te dizer, e que na verdade não sou eu, mas é a Bíblia. O motivo da encarnação foi o serviço. Ou seja, Jesus se encarnou para servir, com o propósito de servir, com o objetivo de servir, com a finalidade de servir. Aliás, Jesus, ele disse a respeito de si mesmo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E esse mesmo tema, observe, ele é destacado, ele é reverberado, ele é repercutido em Filipenses no capítulo 2 e versículo 7. Texto este em que Paulo diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele foi caracterizado pelo serviço, tanto vertical, isto é, prestado a Deus, bem como o serviço horizontal, isto é, o serviço prestado aos homens, ao próximo, a mim, a você e à humanidade em termos gerais.
Portanto, se nós somos discípulos de Jesus, uma pergunta deveria estar sempre presente em nossos pensamentos, em nossa imaginação, em nossos planos, em nossos projetos, na nossa agenda e assim por diante. E a pergunta, de forma resumida, é: como eu posso servir melhor ao meu Senhor e às pessoas? Meus irmãos, Deus não tem filhos que não sejam servos. Preste bem atenção nisso. Deus, ele não tem filhos que não sejam servos. Por isso, um cristão que vive apenas se servindo, mas que nunca serve aos outros, é um cristão que não serve, com perdão pelo trocadilho. Às vezes, nós trazemos a mentalidade gastronômica do self-service para dentro da igreja. E às vezes temos líderes que buscam mais servir a si mesmos, ao seu ventre, aos seus desejos individualistas, narcisistas, egoístas, do que termos uma mentalidade de servo para servirmos a Deus, a igreja, o povo de Deus, as pessoas e assim por diante. Mas a primeira verdade que aprendemos nesse texto é que tanto Moisés é visto como servo de Deus, assim como Josué é visto como servo de Moisés. Que Deus nos ajude nesta manhã a sairmos daqui com a mentalidade de que Deus nos chamou para servi-lo acima de tudo, mas também para servirmos ao nosso irmão e à nossa irmã em Cristo. Essa é uma primeira característica de um líder que de fato serve a Deus, o adora e busca fazer a sua vontade. Mas indo um pouco mais adiante, um assunto ainda mais espinhoso presente nesse texto, e que toca bem de perto, inevitavelmente, a minha vida e a sua, é o seguinte e segundo desafio. O segundo desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21 é o desafio de perceber o seu prazo de validade neste mundo. Meu irmão, não sei se você sabe, mas neste mundo, não estou me referindo ao mundo por vir, não estou me referindo à eternidade, não estou me referindo ao contexto que envolverá os novos céus e a nova terra e aquilo que decorrerá dos mesmos, mas neste mundo, eu e você temos um prazo de validade, neste mundo, eu e você temos uma data de validade. Veja o que diz Josué capítulo 1, versículo 2, parte A. Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, está morto. Sabe que o que eu penso quando eu leio sobre isso? Moisés, o grande líder de Israel. Eu penso que nós, seres humanos, independentemente de sermos líderes ou não, nós somos seres contingentes. Esta talvez seja uma das piores realidades, uma das mais duras, mais difíceis, mais complexas, mais complicadas realidades com as quais um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele se depara na sua vida. Eu sou contingente. E em linhas bem breves, sabe o que significa ser um ser contingente? Contingente, se você pesquisar, por exemplo, o seu antônimo, o antônimo de contingente é necessário. Deus é um ser necessário. O mundo não teria como existir, o universo não teria como existir, eu e você não existiríamos, nada poderia existir sem Deus, porque Deus é um ser necessário. Paulo vai dizer em Atos que ele é tão necessário que nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Não existe vida fora de Deus, não existe movimento fora de Deus, não existe existência fora de Deus. Isto significa que Deus é um ser absolutamente necessário. Agora, eu e você não somos seres necessários, somos contingentes. Contingente, me permita dar uma definição muito breve, muito simples, nada rebuscada. Contingente é aquilo que existe, mas pode não existir. É aquilo que acontece, mas pode não acontecer. É aquilo que é, mas pode não ser. Eu hoje tenho 51 anos, o que significa dizer que há 52 anos atrás eu não existia. E talvez daqui a segundos, ou minutos, ou horas, ou semanas, ou meses, ou anos, eu tenho certeza de que eu não existirei mais, pelo menos neste mundo. Sabe por quê? Porque eu e
e você não somos necessários para este mundo, somos contingentes. Deus é necessário, Ele e a sua palavra são eternos, e Ele dura para todos sempre. Só que isso é interessante, porque quando eu falo sobre essa contingencialidade da vida, parece-me que alguns líderes não entenderam bem essa parte, esse capítulo tão óbvio, tão evidente, tão clarividente da nossa vida. Eu não sei se você reparou, mas quando viemos a este mundo, nenhum de nós trouxe nada. Nem cabelo você trouxe a esse mundo, nem dentes, nem roupa você trouxe a esse mundo. E eu desconfio que quando nós partirmos, nós também não levaremos conosco nada deste mundo. Eu nunca vi um carro forte ou uma transportadora, um caminhão de transporte seguir um caixão. Eu nunca vi. Nós não levamos absolutamente nada. Mas sabe o que é curioso? É que no meio disso tudo, em que eu não trouxe nada e não levarei nada, nós normalmente costumamos brigar por aquilo que nós nem trouxemos e por aquilo que nós nem levaremos desse mundo. Não é? E essa contingencialidade da vida, ela é interessante, porque se a nossa vida é breve, se a nossa vida tem uma data de validade neste mundo, então, meu irmão, isso chama a nossa atenção, sobretudo para a vida de pastores, líderes, obreiros, muitas vezes sobrecarregados com as dimensões espirituais, ministeriais, com os problemas da igreja. Eu conversava agora há pouco com um dos queridos pastores sobre a imperfeição da igreja. Se existe um negócio imperfeito neste mundo, obviamente não porque Deus o criou assim, mas em razão da queda, é a igreja. A igreja é por natureza problemática. Por quê? Porque ela é composta de pecadores, e pecadores, não sei você, mas eu sou um pecador problemático. Eu preciso sempre de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, do encorajamento de Deus, porque eu, Carlos, sou problemático. E conversava com um dos diletos, queridos pastores, irmãos ali, amigos em Cristo, que se a igreja de Corinto, que é uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, todo tipo de rolo está ali, parece curva de rio, né? Tinha panelinha, algo que não existe hoje nas igrejas, só naquela época que existia. Hoje não tem mais. Eu sou de Marcos, eu sou de Clementino, né? Eu sou de Léo, eu sou de fulano, de cicrano. Isso não existe hoje, só existia no primeiro século. Era um que arrastava o outro no tribunal, 1 Coríntios capítulo 6, era um monte de dúvidas sobre o casamento, 1 Coríntios capítulo 7, um monte de dúvidas sobre os dons, 1 Coríntios capítulo 9, muitos crentes, entre aspas, coríntios, não criam na ressurreição. Vê se pode uma coisa dessas. O centro da nossa fé, o fundamento da fé cristã, é a crença na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas muitos coríntios não criam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Você fala, que igreja enrolada, enroscada, complicada, terrível. E aí quando eu leio o início de 1 Coríntios capítulo 1, eu fico desconcertado, porque Paulo se refere aos coríntios como santos, santificados em Cristo Jesus. Meu irmão, se isso não é graça, se isso não é compaixão divina, se isso não é misericórdia de Deus, se isso não é o amor de Deus que nos constrange, eu não sei mais o que é, eu não sei que definição dar. Mas observe que a igreja é composta de pecadores, de pessoas que são contingentes, com perdão pela redundância, somos seres contingentes. Hoje existimos, amanhã, daqui a pouco não existiremos mais, pelo menos não, reitero, repito, neste mundo. Isso significa dizer que nós líderes temos que nos preocupar com a nossa saúde. Isso é muito importante. Tem uma frase muito interessante atribuída a um jovem pastor escocês do século XIX chamado Robert Murray McCheyne, que morreu precocemente aos 29 anos de idade de febre tifoide. E no
seu leito de morte, conta-se que McCheyne, ele chamou um dos seus amigos que estavam ali presentes, e ele lhe disse algo muito instrutivo para a vida de todos os líderes. Ele disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. O cavalo que McCheyne matou era uma referência à sua própria vida que estava indo embora naquele momento. E sabe o que essa fala tem a ver comigo, com você, com o texto de Josué e com a liderança? Ela me lembra daquele texto de Timóteo, de 1 Timóteo 4,16, quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Às vezes nós líderes cuidamos muito da doutrina, isso é importante. Nos preocupamos, como o pastor Léo deixou muito claro na sua leitura, e esta igreja tem deixado muito claro, pelo menos todas as vezes que eu tenho vindo aqui, na minha terceira vez, não sei se eles têm juízo para me convidar aqui, para estar aqui mais uma vez, mas tem ficado muito claro que a Bíblia, a doutrina é importante para essa igreja, e glórias a Deus por isso. Mas o conselho de Paulo é: tem cuidado primeiro de ti mesmo e depois da doutrina. Porque se eu ficar doente, como que eu vou pregar? Se eu ficar enfermo, como que eu visitarei as pessoas? Se ficar acamado, como que irei às ruas, irei para os lugares e pregarei o evangelho portanto, conclamarei as pessoas ao arrependimento? Então, meu irmão, a sua vida é importante. Cuide-se. Não permita que os problemas da igreja te deixem doentes. Não os guarde para você mesmo. Compartilhe-os com os pastores, com os seus líderes, com as pessoas de confiança. Busque dividir a carga. Afinal de contas, se o peso que você leva é 100 quilos, se você compartilha com outro, pelo menos ele diminui. Mas tenha cuidado da sua própria vida antes de cuidar da doutrina, porque se você não estiver vivo, que doutrina haverá para ser pregada? Cuide da sua vida, meu irmão. Por que devemos cuidar? Porque somos seres contingentes, que temos prazo de validade neste mundo, mas assim que os nossos olhos se fecharem neste mundo, nós os abriremos em uma nova realidade, e ali nós estaremos adorando ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estaremos adorando ao Cordeiro pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, para a glória de Deus. Amém. Mas isso nos leva a um terceiro desafio importante, que é o seguinte: o terceiro desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21, a partir dos textos lidos de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9, é o desafio de atribuir a Deus a origem das bênçãos. Sabe, um problema que pode ocorrer, não é que vai ocorrer, não é que deve ocorrer, mas que pode ocorrer a muitos líderes, é eles acharem que a igreja está crescendo por causa deles. Sabe por que a igreja cresce? Porque eu canto muito bem, porque eu prego muito bem, porque eu ensino na EBD como ninguém, porque eu evangelizo como ninguém, porque eu visito os hospitais, os órfãos e as viúvas como ninguém, porque eu não medo esforços para fazer a obra de Deus, então é por minha causa que a obra está crescendo. Não, meu irmão, menos. A obra é de Deus, o Senhor da obra é Deus, Ele cuida da obra dele, Ele não precisa de mim e de você. Se nós dissermos não a Ele, Ele levanta outro, Ele levanta a jumenta, Ele levanta o peixe, Ele levanta o que Ele quiser para realizar a sua obra. A obra é dele. Nós somos simples mordomos, simples administradores. Nós apenas plantamos e regamos. Quem dá o crescimento é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, quem restaura casais é Deus, quem abençoa as famílias é Deus, quem leva para morar com Ele mesmo na eternidade é o próprio Deus. Mas leia comigo, por favor, Josué capítulo 1, versículos 2 a 4. Que coisa interessantíssima temos aqui. Moisés, meu servo, está morto, Deus falando com Josué. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo: vocês vão lutar contra Ai, contra Jericó, contra todos os lugares, vai aparecer ali os gibeonitas, vai ter um rolo só, mas eu estou dando para vocês a terra.
não é a sua perícia bélica, não é o seu arco e a sua flecha, não são os seus cavalos, os seus escudos, não é a sua estratégia militar. Eu, Deus, estou dando a terra para vocês. Preste bem atenção nisso. E Deus vai enfatizar isso de novo. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu, Deus, prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Meus irmãos, uma das tentações que podem cercar a vida, como eu disse agora há pouco, de todo e qualquer líder cristão, é a tentação de achar que as conquistas ministeriais, por exemplo, são frutos do próprio esforço, do próprio trabalho, do próprio labor, da própria capacidade, do próprio mérito do ministro, do líder cristão, e não de Deus, da sua graça e do agir glorioso do seu Espírito Santo. É interessante que, a propósito, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo diz algo simplesmente desconcertante. Eu acho que todo ministro do Evangelho, todo líder, independentemente de ser pastor, bispo, enfim, diácono, presbítero, obreiro, não importa, todo cristão deveria ler bem isso e introjetar isso. Às vezes nós achamos que arrasamos na obra de Deus. Às vezes nós falamos, ninguém nos segura. E aí olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 9: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, do que todos os outros apóstolos. Eu fiz mais do que todos eles. E ele conclui dizendo: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele diz, eu fiz tudo, mas na verdade não fui eu, foi Deus quem fez através de mim. Meu irmão, a glória nunca é do instrumento, a glória é sempre do instrumentador. Eu nunca vi alguém que passou por uma cirurgia, por exemplo, chegar depois ali no hospital onde foi operada e perguntar: eu quero saber qual foi o bisturi que me cortou, eu quero saber qual foi o aparelho de tomografia que tirou todas aquelas fotos, aquelas imagens, eu quero saber qual que é o aparelho de ressonância, eu quero saber qual que é o estetoscópio que mediu ali os meus batimentos cardíacos. Eu nunca vi. As pessoas querem saber quem agiu por meio dos instrumentos. Eu quero saber quem foi o médico, quem foi a equipe, quem foi as pessoas. A glória nunca é do instrumento, sempre é do instrumentador. A glória sempre é de Deus. É Deus quem opera, é Deus quem salva, é Deus quem liberta, é Deus quem batiza, é Deus quem cura, é Deus quem transforma. Não é o pregador, não é o bispo, não é o teólogo. Quem faz a obra é o Deus da obra, o próprio Senhor. Você sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz o que disse em 1 Coríntios 15, 9? Paulo está dizendo o seguinte: eu prego porque a graça de Deus é comigo. Eu busco persuadir judeus e gentios quanto à fé em Cristo, porque a graça de Deus é comigo. Eu realizo as minhas viagens missionárias porque a graça de Deus é comigo. Eu planto igrejas porque a graça de Deus é comigo. Eu escrevo epístolas porque a graça de Deus é comigo. Eu supero as lutas e sofrimentos da vida cristã porque Deus é comigo, porque a graça dele é comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou quem sou não por mim mesmo, mas sou quem sou por causa de quem Deus é na minha vida. E só porque Deus é gracioso comigo é que eu consigo trabalhar, produzir e frutificar na obra dele, porque ele é o Senhor da obra e é o Senhor da minha vida. Esse é o ponto muito importante, meus irmãos. A questão não é quem nós somos, a questão é quem Deus é. E porque Deus é gracioso, generoso, bondoso, compassivo, salvador, transformador, onibenevolente conosco, miseráveis pecadores, porque ele é tudo isso e muito mais. Então é por isso que nós podemos ser líderes, podemos servi-lo, podemos amá-lo, podemos adorá-lo, podemos nos deleitar nele e podemos também nos satisfazer nele. Isso nos leva a um quarto desafio,
que é o seguinte: o quarto desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21, tendo como base o texto ora lido, é o desafio de viver continuamente na presença de Deus. Esse tema foi muito bem citado aqui, explorado no melhor dos sentidos pelo pastor Léo, pelo pastor Isaías, que nos abençoou aqui com a sua voz, com os cânticos abençoadores, ungidos nesta manhã. Mas, meu irmão, um dos grandes, talvez o maior desafio da liderança cristã que ela possa enfrentar no século 21 é o desafio de viver continuamente na presença de Deus. Porque, convenhamos, hoje redes sociais, mídia, a TV, inteligência artificial e a overdose de informações que nós temos, tudo acaba disputando a nossa atenção. Existem muitas vozes neste mundo que buscam disputar a minha e a sua atenção e buscam ser concorrentes à voz de Deus e à presença de Deus. Isso é muito perigoso. Às vezes crentes que ficam 3, 4, 5 horas na Netflix, nas redes sociais e assim por diante, mas não ficam 5 minutos lendo a palavra de Deus, orando, se santificando e buscando a presença de Deus. Isso é preocupante. Mas veja o que diz Josué capítulo 1, versículo 5. Josué 1,5 diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, Josué. Glória a Deus. Quando você olha, você fala: Josué é o cara. Ele é forte, ele é uma espécie de um lutador gospel de MMA. O cara, é forte, é robusto, é espiritualmente bombado, diríamos. E se você pensou nisso, evidentemente você se equivocou, porque a continuidade do texto explica porque ninguém conseguiria fazer frente a ele. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Por que, Deus? Porque eu sou bom? Não. Porque, Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está falando para Josué: Josué, é a minha presença na sua vida que vai fazer a diferença. Em Ai, em Jericó, com os gibeonitas, na distribuição das 12 tribos, da terra ali, assim por diante, o que vai fazer diferença, Josué, é a minha presença te acompanhando em cada momento da sua vida. E quando eu falo sobre a presença de Deus, meus irmãos, um texto que vem à minha mente, um texto muito querido, muito conhecido, muito amado pelos cristãos, é o Salmo 91. Mas aqui, obviamente, nós queremos destacar apenas o versículo 1, uma parte, na verdade, do versículo 1. O Salmo 91:1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Uma das coisas curiosas deste versículo é que o verbo habitar em português, no texto da língua original em hebraico, ele aparece no particípio. E os estudiosos de hebraico sabem, de hebraico bíblico, que o particípio é aquela forma verbal que normalmente indica uma ação contínua, uma ação em progresso, uma ação habitual, uma ação que ela se repete. Isso significa dizer que o salmista, ao usar o verbo habitar na forma do particípio no Salmo 91:1, ele não está se referindo a alguém que de vez em quando, esporadicamente, eventualmente, quando estiver de férias ou ocasionalmente, essa pessoa vai para o esconderijo do Altíssimo. Eu não tenho o que fazer em casa, hoje eu vou para o esconderijo do Altíssimo. A vida está um tanto quanto, complicada, hoje eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Nada disso. O Salmo 91:1 está se referindo a uma pessoa que mora, que reside, que habita, que vive continuamente no esconderijo do Altíssimo. Para ela, a presença de Deus não é uma coisa que você procura de vez em nunca. Quando eu estou doente, eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Quando eu tenho problema, eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Quando vejo que meu filho entrou nas drogas, eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Não, independentemente se as coisas estão boas ou ruins, eu vou morar na presença de Deus, eu vou habitar com o Deus glorioso deste salmo. Meus irmãos, isso é muito importante.
Quando eu olho para José, a história de José, eu creio que os cristãos hão de concordar, é uma das histórias mais lindas, mais belas, mais emocionantes, mais tocantes, mais revigorantes, mais abençoadoras, mais transformadoras da Bíblia. Aliás, tudo que está na Bíblia tem esse mesmo teor, porque tudo é igualmente palavra de Deus. Mas o segredo de José, que é descrito como um jovem belo ali no texto, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sonhos proféticos, o segredo dele é esta coisinha entre aspas que eu acabei de mencionar, que se chama presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, é aquilo que há de mais importante na vida de qualquer pessoa. E em Gênesis 39, quando José se vê no Egito, primeiro na casa de Potifar e depois no cárcere e depois na prisão, o texto bíblico, o autor bíblico, por meio do texto, irá registrar 4 vezes que a presença de Deus era percebida, era notada, era verificada na vida de José. Você lê Gênesis 39, 2, e o texto diz que o Senhor estava com José. Depois Gênesis 39, 3 declara que o Senhor estava com ele. Na sequência, em Gênesis 39, 21, o autor bíblico repete, ele lembra que o Senhor estava com José, e por fim, em Gênesis 39, 23, ele conclui dizendo, o Senhor estava com ele. Eu fico me perguntando por que versículos, uns próximos dos outros, perto dos outros, quase seguidos aos outros, por que lembrar isso? Mas o Senhor está com José, mas o Senhor está com José, mas o Senhor está com ele, o Senhor está com José. Meu irmão, é aquilo que há de mais importante na vida de uma pessoa, é a presença de Deus. Estar na presença de Deus é mais importante do que o marido estar na presença da sua esposa, embora isto seja importante, mas não é tão importante como estar na presença de Deus. É algo simplesmente singular, sui generis, único, incomparável. E eu desconfio que quem não gosta da presença de Deus aqui na terra vai ter um problemão na eternidade, porque a presença dele que nós sentimos, às vezes apenas como uma faísca, apenas um milímetro, nós não conseguimos visualizar de forma clara, de forma geral, mas esta presença, ela será gloriosa na eternidade. Portanto, se nós não nos acostumarmos com a presença de Deus já neste mundo, nós teremos problemas sérios na eternidade, porque na eternidade, o centro de toda a eternidade será Deus, a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, será Deus, 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 Deus e Deus. Mas isso nos leva a um quinto e antepenúltimo desafio presente nesse texto. E o quinto desafio é o seguinte, o quinto desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21, é o desafio de assumir a responsabilidade pela parte que lhe cabe na vida. Acabamos de ler e ver Deus dizendo para Josué, vai lá na terra, é a terra que eu dou para vocês, eu que estou fazendo, ô Josué. Só que isto, ele pode ser interpretado de forma equivocada e pode talvez transmitir uma ideia de comodismo para certas pessoas. Bem, como Deus faz tudo, como é Ele quem dá a terra, como é Ele que repreende o mal, como é Ele que derruba Jericó, como é Ele que abençoa as tribos, como é Ele que faz tudo, então eu não preciso fazer a minha parte, é só esperar sentado de boca aberta e Ele vai fazer tudo. Mas aí nós nos esquecemos da nossa parte. Veja o que diz Josué capítulo 1, versículo 6 a 7, parte A, e versículo 9, parte A. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Ô Josué, eu vou ser com você, mas não pense que é assim de graça, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu vou te empoderar, eu vou dar o Espírito Santo, eu vou te dar a sabedoria, eu vou te dar a minha palavra, eu vou te ajudar de todos os jeitos, mas você vai ter que confiar em mim e vai ter também que agir. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Ô Josué,
fazer algo maravilhoso, mas você vai ter que dar a sua contraparte. Meus irmãos, Deus nos dará saúde para levantarmos cedo, mas Ele não se levantará cedo por nós. Deus nos dará força para trabalharmos, mas Ele não irá trabalhar em nosso lugar. Deus nos dará entendimento espiritual para estudarmos a sua palavra, mas Ele não estudará a palavra dEle por nós, por mim e por você. Deus nos dará condições, maridos, de amarmos a nossa esposa, mas Ele não irá amá-la em nosso lugar. Deus nos dará sabedoria para criarmos os nossos filhos, netos, mas Ele não criará os nossos filhos e netos em nosso lugar. Portanto, não confundamos a presença de Deus como uma espécie de empregada doméstica celestial que fará tudo por nós, enquanto nós ficamos de braços cruzados sem fazer nada. O Deus que abençoa, Ele pede para que oremos. O Deus que abençoa pede para que nos santifiquemos. O Deus que transforma pede para que leiamos a Bíblia e a estudemos. O Deus que salva, Ele pede que nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos em Jesus. O Deus que dá a terra prometida é um Deus que quer que cultivemos a presença dEle em cada momento da nossa vida, do nosso viver diário. Isso nos leva ao sexto e penúltimo desafio presente nesse texto. Desafio muito importante, sobre o qual também já foi falado de algum modo na manhã de hoje. O sexto desafio que a liderança cristã enfrenta no século 21, a exemplo dos desafios enfrentados por Josué no passado, é o desafio quádruplo de, primeiro, pregar a palavra de Deus; segundo, meditar nela; terceiro, praticá-la; e quarto, considerá-la integralmente, isto é, totalmente, a fim de que a bênção de Deus venha. Às vezes queremos que Deus nos abençoe, mas não temos um compromisso mínimo com a palavra de Deus. E veja o que Deus diz para Josué em Josué 1:8, um texto muito conhecido, muito querido dos cristãos. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E o que acontece quando eu faço isso? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba aqui, meu irmão, 4 desafios importantes que são dados a Josué e que também são relevantes para todo líder cristão. Primeiro, o desafio de pregar a palavra de Deus, como diz o início de Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei. Meu irmão, quando nós líderes subimos ao púlpito, Deus não nos chamou para ficarmos contando histórias da carochinha, para ficarmos testemunhando N outras situações, causos nossos, algumas coisas meio esquisitas, sem pé nem cabeça, ou alguns testemunhos, como dizem muitos. Deus chamou líderes não para falar da sua própria vida, da vida dos líderes, mas para falar sobre Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, as obras de Deus e o Deus das obras. Você sabe o que acontece com Jonas? Jonas é o pregador talvez mais mal-humorado de toda a Bíblia. Eu nunca vi isso, alguém que prega com raiva e ódio diante do seu público. Algo que nenhum pregador, nenhum pastor deve adotar na sua vida. Ele quer mais que os ninivitas se explodam, morram. Mas, apesar do seu servo, apesar do seu pregador, Jonas, Deus abençoa todos os ninivitas. Sabe por quê? Jonas capítulo 3. Porque Jonas pregou o que Deus ordenou que ele pregasse. Na primeira vez Jonas foge. Na segunda, Deus, que é gracioso, que é misericordioso, deu uma segunda chance para Jonas. Desta vez de ir para Nínive e fazer a coisa certa. O Deus de Jonas, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja é o Deus das segundas chances. Deus chega para Jonas, capítulo 3, no início. Jonas, levanta-te e vai contra Nínive. E pregue contra ela a palavra que eu te disse. Não é
para você falar, mas eu vou contar a história quando eu morava lá em Jope, a história que eu andava em cima do camelo, um tinha uma corcova, o outro tinha duas, e não sei mais o que. A tua história não importa. No culto nós queremos ouvir Deus falando, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não, mas aconteceu uns causos comigo e não sei mais o que. Meu irmão, eu não sou contra testemunho, tá? O testemunho, quando ele ilustra um ponto da pregação, é maravilhoso. Eu não estou falando contra isso para não ser eventualmente mal compreendido. Não sou contra testemunharmos. A igreja deve abrir a boca e testemunhar. O problema é quando o pregador, o ministro, o líder sobe à tribuna e fica falando daquilo que ele fez. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e aconteceu aquilo comigo. Mas e Deus fez o que na sua vida? Eu quero saber do que Deus fez. Eu quero saber da obra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu não quero história da carochinha. Eu quero a palavra de Deus. Não cesse, Josué, de falar deste livro da lei. Você vai entrar por Jericó, você vai entrar por Ai, vai falando a minha palavra, porque é a palavra de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva, que restaura. Não conte a sua história, conte a minha palavra. Segundo, o desafio de meditar na palavra de Deus. Como que eu vou pregar sobre algo que eu desconheço e sobre o qual eu não meditei? O texto continua dizendo: antes medita nele, isto é, no livro da lei, durante quanto tempo, Senhor? Dia e noite. Por quê? Esse texto é especialmente importante para os nossos dias, porque, mais uma vez, existem as mídias sociais e a internet e tudo que buscam roubar o nosso tempo e a nossa atenção. E porque Deus ordena a Josué, e isso se repete no Salmo de número 1, que meditemos na sua palavra dia e noite. Porque, meus irmãos, aquilo com o qual nós abastecemos o nosso pensamento, as nossas imaginações, é isso que dará ignição nas nossas obras boas ou más. Tem gente que só se abastece de coisa ruim o dia inteiro, 10 horas se abastecendo de coisa ruim, aí depois separa 5 miseráveis minutos. Agora eu vou deixar Deus falar comigo pela palavra dele. Meu irmão, cuidado com o lixo que às vezes você e eu trazemos para dentro de nós mesmos. E por que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite? Porque o Deus da Bíblia não está interessado em salvar apenas a nossa alma, Ele quer salvar o nosso cérebro do lixo que tem presente muitas vezes nesse mundo, dos valores deturpados, corrompidos, mundanos e pecaminosos deste mundo. Por isso, Deus da Bíblia, nunca se esqueça disso, Ele quer salvar muito mais do que a sua alma. Ele quer salvar o seu cérebro, os seus valores, o seu casamento, a sua família, a sua ideologia, a sua filosofia, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua cosmovisão. Ele quer nos salvar totalmente, integralmente. Mas em terceiro lugar, o desafio de praticar a palavra de Deus também está presente no texto, para que tenhas o cuidado de fazer. Não adianta nada proclamarmos a palavra, meditarmos nela, mas na verdade nós não a vivenciamos. Eu prego que amar o próximo é uma bênção, mas eu odeio o meu vizinho. Eu prego que perdoar é uma bênção, mas eu digo perdoo, mas não esqueço, e eu trago aquele ranço e aquela raiz de amargura, e aquilo vai comigo para a sepultura. Meu irmão, não adianta pregar sobre o perdão se você não perdoar. Não adianta pregar sobre o casamento se você não é um bom marido para sua esposa. Não adianta pregar sobre a necessidade de congregarmos se você quase não vem aos cultos. Não adianta. A pregação é uma coisa, a vida é outra. A vida desmente tudo que você prega. Quarto, o desafio de considerar toda a palavra de Deus. O texto diz: segundo tudo quanto nele está escrito. Não é para pegarmos apenas uma parte da Bíblia e o resto nós esquecermos, né? Olha, pastor, eu amo Mateus, Marcos, Lucas, tal. Filemão eu não gosto muito, mas quem te autorizou a não gostar de Filemão? Eu
Eu amo Gênesis, Êxodo, Daniel, que o pastor Léo, ele leu agora há pouco, que bênção. Mas Levítico eu não sou muito fã. Levítico é fundamental para mim e para a sua fé. É em Levítico que eu aprendo sobre os sacrifícios, e isso vai apontar para o sacrifício mais perfeito de todos, que foi do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como que você não gosta de Levítico? Deus diz para Josué: tome cuidado para fazer tudo o que está escrito no livro. Às vezes tem crente que gosta muito de congressos onde fala de avivamento, né? Fala de cura, de batismo no Espírito Santo, de vitória financeira, não perde um culto. Quando o assunto é o cuidado dos órfãos e das viúvas, ô irmão, por que você não vem faz um mês na igreja? Pastor, falar de órfãos e viúvas é bíblico. Se você gosta ou não, o problema é seu, está na Bíblia. Cuidar de órfãos e viúvas, de pobres, pessoas necessitadas, exercer a compaixão, Deus nos chamou para isso também. Não é para escolher só aquelas partes que a gente gosta, não é. Isso nos leva, e agora estou caminhando para o final, para o sétimo e último desafio. O sétimo desafio e último, presente nesse texto, que a liderança cristã enfrenta no século 21, é o desafio de não viver uma vida caracterizada pela ansiedade. Irmãos, se há um mal que tem acometido muitos líderes, sobretudo cristãos, não só no Brasil, mas no mundo, é esse negocinho que se chama ansiedade. Ansiedade. Deus, que conhece os corações, sabia que Josué, ao ter a difícil incumbência de substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, o grande líder de Israel, Deus dá algumas palavrinhas bem caprichadas para Josué. Deus sempre capricha, aliás. Veja o que diz Josué 1:9, parte B. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, não fique espantado, não fique, em outras palavras, preocupado, ansioso, Josué, com aquilo que vai acontecer. Por que não, Senhor? Porque eu sou com você. Eu sou o Deus da sua vida, não se preocupe. Irmãos, alguém já disse com muita propriedade que a depressão é o excesso ou exagero do passado, o estresse é o excesso ou exagero do presente, enquanto que a ansiedade é o excesso ou exagero do futuro. O sujeito está hoje vivendo aqui dia 16 de fevereiro de 2025, mas a cabeça já está em outubro de 2030. Meu irmão, você nem sabe se vai sair culto desse culto aqui, se vai sair vivo daqui. Viva cada dia de uma vez. Mas pastor, o senhor não sabe que amanhã, segunda-feira, parece que o demônio ele é liberto das portas do inferno e os boletos não param de chegar. E quanto mais eu repreendo, parece que os boletos são legião, eles se multiplicam. Meu irmão, confie em Deus. Quando eu digo confiar, não é confiar de braços cruzados. Confie fazendo a sua parte. Deus não abençoa preguiçoso. Faça a sua parte, acorde cedo, trabalha. Seja um trabalhador honesto, um empregador honesto, um patrão honesto. Deus vai abençoar a sua empresa, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar o seu ministério. Não seja preguiçoso. Nós líderes cristãos estamos muitas vezes preocupados com muitas coisas. Estamos preocupados com o crescimento da igreja, com a conversão das almas, com a frequência aos cultos, com a participação dos irmãos na escola bíblica dominical, com o dinheiro que não entra para reformar a igreja, o banheiro da igreja, a cantina da igreja, o estacionamento da igreja e assim por diante. Mas como nós podemos vencer esse quadro repleto de ansiedade? Nós podemos vencer esse tipo de situação confiando em Deus e na sua palavra. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro nos ensina a vencer a ansiedade dizendo: lançando sobre Ele, isto é, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, descanse em Deus, confie em Deus, espere em Deus, aquete o seu coração em Deus. E em Filipenses 4,6 o apóstolo Paulo complementa essa verdade escrevendo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças.
Eu gostaria de concluir essa mensagem e devolvendo o microfone ao querido pastor Marcos, ou a quem de direito, recapitulando brevemente os desafios, os 7 desafios para a liderança cristã que esta enfrenta no século 21, se você me permite, apenas para efeito de nos ajudar a fixá-los na memória. Primeiro, nós vimos que é o desafio de cultivar a mentalidade de servo. Segundo, o desafio de perceber o nosso prazo de validade neste mundo. Terceiro, o desafio de atribuir a Deus a origem das bênçãos, de todas as nossas bênçãos. Quarto, o desafio de viver continuamente na presença de Deus, é habitar no esconderijo do Altíssimo, é morar, é sempre estar junto a Deus, a sua palavra e assim por diante. Em quinto lugar, o desafio de assumir a responsabilidade pela parte que nos cabe na vida e não terceirizarmos a responsabilidade para outros ou até para o diabo. Não. Sexto, o desafio quádruplo de pregar a palavra de Deus, de meditar nela, de praticá-la e de considerá-la integralmente, totalmente, a fim de que a bênção de Deus venha sobre nós. E sétimo, o desafio de não viver uma vida caracterizada pela ansiedade. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, quero orar por e com você. Estarei passando a palavra para o pastor Marcos. Eu espero que Deus tenha usado esta singela reflexão para abençoar a sua vida. Sei que estamos aqui nesta manhã importante. Todos os dias são importantes na presença de Deus, todos são. Mas eu espero que Deus tenha usado esta mensagem para abençoar a sua vida, para alertá-lo, nos alertar, nos corrigir. Às vezes queremos apenas palavras favoráveis de Deus, mas negamos ao próprio Deus a autoridade e os direitos que Ele tem de nos corrigir quando, como e onde Ele quiser. É assim mesmo que um pai faz com o seu filho, ele o corrige, porque ele o ama. Amém? Eu só posso desejar que Deus abençoe profundamente a sua vida, casamento, família, ministério, estudos, trabalhos, agenda, aspirações, sonhos, planos. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada um dos irmãos e irmãs presentes aqui nesta manhã. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto nesta manhã. Obrigado porque, entre tantas outras coisas, aprendemos que devemos ter uma mentalidade de servo. Não somos donos da sua igreja, da sua obra, nós somos simples servos, simples empregados, simples serviçais do seu reino para a sua glória e para o seu louvor. Também aprendemos que somos finitos, somos seres contingentes e que, portanto, nós não somos necessários neste mundo, mas se nós aqui estamos, ajude-nos a servi-lo, ao Senhor, à sua obra e ao nosso próximo, à sua igreja, da melhor maneira possível. Perdoe os nossos pecados, Senhor, por todas as vezes em que nós muitas vezes negligenciamos o estudo da sua palavra, a pregação da mesma, e muitas vezes acabamos falando ou pregando sobre nós mesmos e negligenciamos os teus feitos, os feitos poderosos que o Senhor tem executado na terra e na nossa vida e nas suas coisas de forma geral. Pai, abençoe a nossa vida. Ajude-nos a meditarmos de dia e de noite na sua palavra, porque acabamos de aprender e de ouvir que o Senhor não quer salvar apenas a nossa alma, mas Tu queres salvar o nosso cérebro, nos dando uma mente santificada, pensamentos santificados, uma imaginação que Te glorifica, que Te engrandece, que Te enaltece e que Te exalta. Trabalhe na vida dos irmãos e irmãs desta igreja. Te agradecemos mais uma vez por podermos celebrar a vida do pastor Clementino, que ora acabou de completar os seus 96 anos, pela vida do pastor Léo, dos demais pastores, líderes, obreiros, suas esposas desta igreja, visitantes, e eu te peço que o Senhor abençoe abundantemente esse ministério, que a sua direção, a direção do teu Espírito nunca falte aos líderes dessa denominação que tanto tem abençoado esse estado e, por que não dizer, esse país.
Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez. Tua vontade
Vamos em pé, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus, convidar o pastor Ademir para vir aqui, ele vai conseguir passar ali, tem uma corrida de obstáculos agora. Pastor Ademir vai orar para o encerramento. Meus amados, faz o Senhor. O irmão Messias Teodoro Pereira está no plenário? Se eu estiver no plenário, por favor, procure o pastor Paulo Roberto. Amém? Irmão Messias Teodoro Pereira. Pastor Paulo Roberto está aqui, à minha esquerda. Louvo a Deus e não posso deixar de falar pela vida do pastor Clementino. Eu sou grato ao Senhor por poder caminhar com Ele, já há 26 anos juntos. Uma honra para mim. Eu não sou nenhum bobinho. Eu fui absorvendo tudo que eu pude, tudo. E ainda peço ao Senhor que dê Ele muitos anos, porque Ele é muito importante para nós aqui. E o que eu vou falar não é pastolatria, não é isso não. Mas Guarulhos, quando ele não está aqui no culto, não é a mesma coisa. Não é pastolatria não, tá, gente? Sobre ele há uma responsabilidade muito grande. E Deus, então, através deste homem, tem abençoado as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida dele. Senhor Deus, quero agradecer a Ti por esse momento. Sou grato ao Senhor pela Tua palavra, sou grato ao Senhor por ter falado conosco, que possamos utilizá-la no nosso dia a dia, personificar a Tua palavra em nossas vidas e servi-lo como o Senhor nosso Deus deseja que o façamos. Obrigado mais uma vez pela vida do meu presidente, pastor Clementino, que o Senhor continue o abençoando e derramando sobre ele os teus benefícios e que o Senhor prolongue os seus dias. Esse é o pedido do meu coração. Leva em paz o seu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do nosso Senhor seja conosco hoje e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz aos nossos lares.